E aí, está gostando da programação da Rede Mundo Maior de TV? Você já ouviu a programação da Rede Boa Nova de Rádio? Já acessou o nosso site para ver se existem outras possibilidades de aprendizado, de autoconhecimento e autoiluminação? Se você desejar acessar essas 3 universidades da alma, primeiro, a Rede Mundo Maior de TV, tecle www.redemundomaior ou tvmundomaior.com.br. Para a rádio, www.radioboanova.com.br. Para o nosso site, www.sebastiaocamargo.com.br. Em qualquer uma dessas universidades, você terá um manancial de conhecimento à sua disposição. E se quiser auxiliar a Fundação Espírita André Luiz para que essa mensagem chegue a incontáveis outras consciências, filie-se ao Clube Amigos da Boa Nova, ligando-se para 0800 12 18 38 e torne um parceiro dessa Universidade do Amor, dessa escola, desse Hospital de Almas. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, Sebastião, no finalzinho a gente estava falando se essa influência era dos pais, né, dos adultos, ou se é da criança mesmo. Você começou a responder e não terminou, ou então explica um pouquinho mais para nós sobre isso aí. Nós já falamos isso outras vezes, nós vamos falar de novo. Quando desejamos conceber um filho, já que nós vimos nos programas anteriores e até neste, tudo que condenamos nos outros, nós estamos arquivando nos tecidos sutis de nossa alma. E quando nós vamos conceber um filho e criticamos a vida alheia, nós estamos gravando esse material em quem? Nos filhos. No conteúdo que nós estamos entregando para a gerência do universo biológico, porque nós estamos ajudando o nosso filho a construir o seu modelo organizador biológico. Então tudo que pensamos, sentimos, falamos e fazemos no ato da concepção psíquica, na construção do corpo espiritual, mesmo antes da concepção física, nós estamos gravando isso nessa realidade, nesse corpo organizador da forma física do nosso filho. E se continuarmos com esse comportamento, nós vamos fazer isso em relação aos alimentos físicos também, já que uma mãe, quando toma um simples refrigerante, o filho tem gases. Então, se nós interferimos de maneira negativa, por exemplo, se eu não viso o aproveitamento total dos alimentos, se eu desperdiço alimentos, e quando eu trago o mínimo necessário e uso ele para falar mal da vida alheia, para pensar, para arquitetar palavras destrutivas, comportamento em desalinho, eu estou destruindo essa realidade e desorganizando todo o universo biológico do meu filho, o meu próprio universo, do meu esposo e assim sucessivamente, no meio em que nos encontramos. Então nós podemos, e é urgente fazer isso, começar pelo respeito aos elementos constituintes do corpo físico, do universo perispiritual, do universo mental, dos nossos filhos e de nós mesmos. E se temos ainda dúvida disso, Joana de Ângeles chega ao ponto de nos afirmar que se eu interferir desejando uma menina quando o projeto deste espírito é masculino e eu posso construir a estrutura física, os órgãos genitais femininos, quanto na realidade interna ele é masculino. E às vezes eu não tenho suporte depois para aceitar o meu filho homem num corpo feminino agindo como homem. Ou o contrário. Ou interferir de tal forma que eu crio o genital masculino e feminino simultaneamente, pela minha inexperiência. Então o ideal é idealizarmos a recepção desses filhos muito antes de concebê-los fisicamente. É como se enviássemos um currículo onde a minha preferência inicialmente seria pelo menino ou pela menina e os espíritos que estão na fila para a reencarnação são incontáveis. Alguém se propõe, se candidata a vir na experiência que nós demos prioridade para não perturbarmos a sua problemática ou a sua programação, para ser mais exato, e não nos perturbarmos depois com a consciência de culpa. Então nós podemos antever essas realidades, estudar com mais interesse o mecanismo da reencarnação, que é uma lei natural, uma lei universal, uma lei cósmica, e fazer com mais lucidez a nossa parte, o nosso papel de pais.
para que depois, se fizermos o nosso melhor nessas etapas iniciais, facilitar a continuação desse trajeto, dessa proposta de autoconhecimento, de autoiluminação e de conhecimento e de iluminação em relação aos nossos filhos e aos nossos semelhantes. Então é possível sempre mudar a direção da nossa conduta, mudar a direção da conduta daqueles que estão à nossa volta sob nossa responsabilidade direta. Sebastião, nunca querendo falar que Deus é injusto, mas não nos parece uma injustiça que os nossos pequeninos sofram pelos nossos desequilíbrios? E uma realidade agora que pode chocar muitos. Talvez os nossos pequeninos sejam parte de nós mesmos. Porque se alguém observou uma época, passou uma novela na Rede Globo chamada A Caminho das Índias. E o pai dizia mais ou menos assim: eu estou reencarnado no meu filho. E isso não está longe, porque pode parecer uma ficção naquela época, que daqui a pouco vai ser realidade. Porque de uma forma bastante superficial, mas no futuro vamos aprofundar, imagine, eu estou pensando, você está pensando, o nosso filho está pensando. Vamos supor que nós somos uma família. Nós estamos construindo uma realidade onde 3 níveis conscienciais, eu, a esposa e o filho, estamos participando da construção de uma empresa, de um corpo perispiritual, de um corpo biológico. Poderíamos dizer que estamos misturados nessa realidade, de alguma forma reencarnando, já que o pensamento, expressando-se a consciência em forma de inteligência, não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Se assim for, tudo que penso, tudo que sinto, tudo que falo, estou reencarnando esse conteúdo no corpo do meu próprio filho. Porque eu penso no bem do meu filho, eu desejo o bem do meu filho, eu insiro esse conteúdo nos alimentos, em tudo. Então eu estou conectado com todas as partículas conscienciais desse ser. E isso é muito delicado e profundo para falarmos em breves instantes, mas é necessário pensarmos nessa possibilidade. Porque se um único átomo contém todos os elementos da Terra, um único movimento do Espírito contém todas as leis da vida, se eu estou conectado com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres de todos os mundos, eu estou encarnado em todos os seres, em todos os mundos. Tudo está em tudo, conforme a questão 33 do Livro dos Espíritos. Por isso que Paulo de Tarso já dizia: vós sois membros uns dos outros. Tudo que eu faço a um dos mais pequeninos é ao Cristo que estou fazendo. Então, se eu tocar num princípio inteligente, eu estou interferindo na estrutura do Cristo. Se eu tocar num único átomo, segundo André Luiz, eu estou interferindo na estrutura do Sol. Então imagine a grandiosidade disso. Então nós existimos na intimidade dos nossos filhos, quanto eles também existem na nossa própria intimidade. Tudo que nós fizermos reflete neles e em todos os filhos. Tudo que todos os filhos ou nosso filho faz, reflete também em nossa realidade. Mas não teria nenhuma possibilidade também de ser o ser do corpo daquela criança em dificuldade de gerenciar esse universo, Sebastião? Vamos analisar agora nessa outra frequência. Imaginemos a concepção desse filho, aquele dia que nós estávamos vendo uma programação bastante grosseira que nos levou a enfurecer-se. E após este momento de enfurecimento, nós fomos para o relacionamento sexual, para confeccionar o óvulo, o esperma, a sua fecundação para a construção da realidade do nosso filho. Que campo de atração é esse que vamos criar? Que tipo de elementos que vamos agora canalizar para a construção desse corpo biológico? Então imagine que tipo de empresa vamos entregar para os nossos filhos. E esse personagem, este empresário está chegando para uma experiência nova. Nós podemos estar construindo dificuldades para ele sim, mas ele aceitou passar por essa experiência e aprender conosco. Mas nós podemos muito bem facilitar no sentido de dar a ele um carro que funciona adequadamente. Nós como alunos, mesmo que fosse aluno repetidos, que são repetentes, vamos supor que eu repeti de ano e eu preciso de escolas piores do que as que me levaram a repetir de ano, porque diz que não existe alunos com dificuldade de aprendizado, existe professores que não têm competência de ensiná-los.
E isso é o que vemos, porque Pestalozzi foi considerado o educador da humanidade e ele dizia que nós podemos entrar na consciência do aluno, os educadores, por meio do nosso comportamento. E ele fazia isto. Então, se não existe alunos refratários, mas sim a inabilidade do professor, nós como pais e professores, nós podemos mudar esta realidade de uma forma bastante simples até. Porque se agora eu vejo a possibilidade de estar sendo injusto com o meu filho, porque ele está passando por experiências que não necessitariam passar, porque, como eu disse, o aluno que reprovou, ele precisa de um professor com mais habilidade, de uma escola com maiores possibilidades, de todos os mecanismos para recuperar a sua capacidade, o seu prejuízo no aprendizado em si. Não é isso? Então, um corpo deteriorado, um corpo lesado, um corpo deficiente, não vai ajudar em muito espíritos, mas sim pai e educadores hábeis para que isso aconteça. Então parece ser injusto essa experiência onde nossos filhos sofrem por nossa ignorância e negligência. Mas na realidade não houve ignorância nem negligência, porque quem embarcou em nossa carruagem sabia das nossas deficiências. Quem aceitou que esse ser embarcasse sabia das nossas dificuldades. Então está ali exatamente alguém que precisa passar por aquelas experiências e não existe injustiça em parte alguma do cosmos. Ou ele está vindo para aprender de fato com as nossas dificuldades, ou está vindo para nos ensinar novas experiências em novas realidades. Então, antes de percebermos ou de acusarmos-nos da ingerência ou do sofrimento dos nossos filhos, melhor pensarmos na justiça divina, na grandiosidade da criação e na perfeição da lei e pedir auxílio para compreender e mudar o cenário dessa realidade sofrida ou não. Eles interferem, as crianças, né? Estamos falando dela, nessa cura. Vamos supor, meu filho adquiriu uma gripe por algum distúrbio da energia do nosso próprio lar. Essa energia se equilibrando, vamos dizer assim, essa cura já acontece naturalmente ou também precisa de um esforço da própria criança? Às vezes, como nós dizemos, a força do exemplo levanta multidões. Então a criança é um ser eterno. O físico está sendo estimulado através da higiene, da alimentação e de vários conteúdos que nós podemos colocar à sua disposição. Mas ele é uma consciência eterna e ele se sente estimulado e participa da sua recuperação também. Nós fazemos o máximo que podemos e ele também tem a sua parte, a sua responsabilidade na condução ou na reconstrução de sua própria carruagem. Mais uma vez, né, Sebastião? Nosso papo está muito bom, mas temos que encerrar. Estaremos aqui de volta na próxima semana, se Deus quiser.